Fala, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo. E aí, estou aqui com Raquel, do meu lado. Lucas hoje não pôde estar presente. E aí, deu essa grata alegria novamente de estar com essa pessoa iluminada e, obviamente, muito mais bela que Lucas. Então, Maquiagem faz isso, minha gente. Então, feliz novamente estarmos aqui nessa mais uma edição dessa série de Nem Tudo é Política. E aí, queria desejar aqui já as boas-vindas ao nosso convidado, Eduardo. E agradecer novamente a vocês por estar nos acompanhando aqui, seja no YouTube, seja no Spotify. Se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, @_ Nem Tudo é Política. E aí, nosso canal no YouTube, nosso canal no Spotify. Você assiste todos os nossos episódios na íntegra. E também nas redes sociais, acompanha aquilo que a gente vem postando sobre nossos convidados, uns cortes legais que vem fazendo. Então é isso. Passar a palavra aqui para... Já te chamado de Gabi. É Carol, é Gabi. Porque pra quem não sabe, nos bastidores é muito Carol. Mas o nome da pessoa é o quê? Raquel. Mas tudo bem. Passarei a palavra para Raquel. Então, Raquel, tá contigo. Gente, como o Caio disse, né? Lucas não pôde vir hoje. Mas a minha cara, ela vocês já estão cansados, na verdade. Porque já não é muita novidade. Quando o Lucas não tiver, Raquel vai estar. Quando o Caio não puder vir, Raquel vai estar, entendeu? Mas o lugar de Raquel é atrás dos bastidores. Então, tudo certinho. Mas como ele já falou aí, nosso convidado de hoje é Eduardo. E a gente vai deixar ele se apresentar. Porque eu acho que nada melhor do que a própria pessoa falar, né? Quem exatamente. Eu sou, de onde venho, para onde vou. Então, Eduardo, primeiramente a gente quer agradecer a ter aceito o convite e pode se apresentar. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Boa Caio. tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui no podcast de vocês e ter a oportunidade de explicar um pouco melhor as ideias aí que a gente tem para a cidade do Recife. Me apresentando um pouco, falando um pouco de mim, aproveitando o gancho deixado por Raquel. Eduardo é filho de Luiz e Kátia. Luiz, empresário, Kátia, procuradora. Então, eu sempre tive um pouco das duas visões dentro de casa, tanto do setor público como do setor privado. Acho que isso me ajudou a desenvolver um senso crítico muito forte. Sou irmão mais velho também de Isabela e Luísa, e advogado de formação, mestre em economia com ênfase em políticas públicas atualmente. Foi quando eu decidi fazer essa transição de carreira e retribuir um pouco das oportunidades que eu tive ao longo da vida. Bagagem, viu? Bagagem. Quando a gente conversou lá estava conversando antes de acertar tua vinda pra cá, tu falou que era formado em Direito e fez esse mestrado em Economia. Como é que foi essa... Tu formou em Direito e depois foi fazer mestrado em Economia. Quando é que tu veio essa mescla aí na... Perfeito. Eu acho que a vontade de trabalhar com as políticas públicas sempre teve presente. Acho que sempre foi algo que alguns amigos, alguns colegas notavam em mim. E eu acho que o direito foi um pouco por conta disso. Sempre tive muito atento ao debate público, sempre gostei bastante de debater política. Então, sempre escutei todo mundo, vai ser advogado, vai ser advogado. E aí eu fiz direito, me formei, passei na OAB. Mas meus olhos brilharam realmente quando eu descobri as políticas públicas baseadas em dados e evidências, através do discurso de alguns economistas. Basicamente, eles buscam o que realmente funciona para a gente trazer o melhor para a população, independente de ideologia. E aí eu decidi que queria seguir nesse caminho, queria trabalhar com as políticas públicas e optei por fazer o mestrado em economia lá no INSPER, que atualmente para mim é a melhor instituição do país na área. Não foi fácil, apesar de preferir exatas do que linguagem no colégio. Faziam 5 anos que não fazia uma conta, né? Como o pessoal brinca, advogado só faz conta de 10% e 20%, né? Mas estava com a matemática do ensino médio, sofri um pouquinho ali no início. Que é aquele cálculo dos honorários, né? Exatamente. Os advogados só fazem esse cálculo, né? Então, mas, bom, sofri um pouquinho ali no início, no mestrado, mas deu tudo certo, graças a Deus. A dissertação do mestrado foi super elogiada, concluí o mestrado em janeiro desse ano, apresentei a dissertação, tinha concluído no final do ano passado. E aí tive a oportunidade de aproveitar aqui um pouquinho, de ter
aula com os maiores economistas do país, como o professor Ricardo Paes de Barros, que é um dos criadores do Bolsa Família. Ele é um liberal, estava no governo Lula quando criou o Bolsa Família. E uma curiosidade que eu gosto para desmistificar a imagem que as pessoas têm do que é o liberalismo, né? Ele estava no governo Lula, sofreu muitas críticas do próprio PT, do próprio partido, que dentro do partido você tem várias alas. Isso. E uma ala do partido queria que o programa de combate à pobreza fosse feito dando o alimento para a população. O Estado compraria o alimento e daria para a população. Como liberal, o professor Ricardo Paes de Barros defendeu que não, que a pessoa que está na ponta, o indivíduo que está na ponta é que sabe qual é a sua real necessidade. E aí tem um exemplo clássico, uma anedota, de uma família que produzia seu próprio alimento, tinha uma granja, tinha alguns animais, mas que o filho mais novo chegava atrasado no colégio, porque tinha que esperar o irmão mais velho chegar, porque aquela família só tinha um sapato. Então, se eles recebessem o alimento do Estado, isso não ia mudar a realidade deles. Mas recebendo o recurso, aquela família podia utilizar esse recurso para comprar um sapato. Então, ele foi o responsável pelo desenho do Bolsa Família. E não é liberdade, o liberalismo não significa defender o fim do Estado. Só existe a liberdade quando todo mundo parte das mesmas condições. Mas o Estado não impor, não dizer o que a sociedade precisa, sim atender à necessidade do cidadão. Formação é tudo, né? Exato. Tivemos aqui um convidado, amigo nosso, que é pré-candidato a prefeito, um município aqui de Pernambuco. E ele estava me dizendo o seguinte, ele é do Sertão, e lá foi injetado recurso público nas quadras, nas praças, e aí foi feito pista de skate. De skate. Eu até perguntei aqui, eu disse, tem skatista lá? Então, assim, isso é muito importante, porque o Estado, ele não precisa interferir 100%. Ele precisa entender a realidade daquele povo, daquelas pessoas precisam, para poder, e assim, fazer a interferência. Perfeito, eu acho isso muito importante. Perfeito. Eu até exemplifiquei que, na época do prefeito, ex-prefeito aqui de Recife, Geraldo Júlio, mudou-se muito essa cultura aqui. Quem ditava o que ia ser feito na comunidade eram as pessoas que frequentavam aquela comunidade, que eram daquela comunidade. Então não adianta trazer uma praça se a gente aqui não vai frequentar a praça. Então, a gente aqui não frequenta a praça. Então, nem adianta vir fazer praça aqui no meu bairro. E isso, eu acho que isso é uma política de Estado efetiva. Não chegar, injetar o dinheiro e mudar nada na vida das pessoas. Eu acho isso... Só o quantitativo, né? Não tem o Exato. qualitativo para a população. Não interfere em nada a vida da população. Perfeito. Estou 100% de acordo, cara. Então, você falou que seus pais... Falou que é o filho mais velho, né? Isso. O irmão mais velho, porque é o único filho, pelo que eu entendi, né? Isso. Ainda tem isso. O primeiro honra. E como foi a influência familiar para tomar essa decisão? Foi assim, graças a Deus, eu venho de uma família que eles sempre priorizaram saúde e educação, mas nunca gostaram de se envolver com política. Então, eu acho que não era o sonho deles ter um filho político. Mas eles são me apoiam bastante nas decisões que eu tomo, sabem das minhas boas intenções, e depois que eu decidi de fato que era isso que eu queria, acho que é algo que eu demorei a assumir para mim e para os outros, porque eu via como algo muito distante. A gente sabe que aqui no Recife é muito difícil você se eleger pelo voto de opinião, então eu só tomei essa decisão depois de fazer um estudo, olhar todos os dados e ver que é possível. Então, quando eu tomei essa decisão, eles apoiaram, mas de forma geral a minha família não é muito fã de política, não gosta muito de se envolver com política, com exceção do meu avô, por parte de mãe, que gosta bastante de política. E quando eu decidi ser candidato, em uma semana, ele ligou para mais de 100 pessoas, anotou o nome de cada pessoa, me ligou 3 vezes por dia, me cobrando os santinhos, quando é que a gente vai aí, tá vendo? caminhar na rua para entregar os santinhos. Então, calma, avô, que ainda é pré, calma, avô. Exatamente. É isso. Então, o outro avô é um pouco desacreditado da política, mas também falou, ele diz, eu só votei 3 vezes na minha vida. E só vou lhe apoiar, não é porque você é meu neto, não. Porque se você fosse meu neto e não prestasse, eu não lhe apoiava. Correto. É porque eu acredito em você. Então, acho que a família aceitou a ideia e está caminhando junto comigo agora. Eu acho muito importante. Eu uma vez brincava com uma amiga, muitos anos. E aí as pessoas diziam assim, por que tu não vem candidato? Por que tu não é candidato? E aí, a gente brincando, dizia assim, rapaz, se eu for candidato, tu vai votar em mim? Aí ela disse, eu não sei. Eu disse, oxê,
Vocês ficam dizendo assim, Insiste que tanto na hora do... Ela fez, se eu votar em você, não é porque eu sou sua amiga, é porque você vai ter que conquistar o meu voto. Voto é uma coisa muito séria. Exato. Eu acho que você tem um perfil. Agora, se... As suas intenções, né? O que você quer fazer é o suficiente para ter o meu voto. Então, acho que quando a pessoa vem... Principalmente quando é família e amiga. Isso, um discurso sincero, né? Sincero, de que, votar não é porque você é meu neto, meu sobrinho, meu filho. Vou votar porque, de fato, eu lhe conheço e vejo que você pode mudar e pode fazer alguma coisa. É isso. E aí, você falou dessa sua... Esse histórico familiar desse seu cabo eleitoral, que é seu avô. Mas você também veio me dizendo nos bastidores que tem uma espécie de formação. Você começou a se empenhar para entrar nesse mundo político. E aí você falou que você se formou pelo Renova Brasil, pelo Renova BR. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa ligação? E pode falar um pouco do Renova. Eu acho uma escola fenomenal. Não é uma escola política, é uma escola suprapartidária. Então, se você... esse espaço também é você falar um pouco do Renova, fazer uma publicidade aí pro Renova, gratuita. Perfeito. Mas fala um pouco nessa aí, como foi essa entrada, como foi essa sua formação, Renova Brasil? Para mim foi essencial, foi de fato um divisor de águas. Como eu falei, eu me formei em Direito, fui fazer um mestrado em Economia com ênfase em Políticas Públicas, então eu já sabia que eu queria trabalhar com políticas públicas. Mas, a princípio, eu queria trabalhar nas instituições multilaterais, no ONG, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Não pensava em me candidatar ainda. E o Renova foi essencial para essa virada de chave, decidir me candidatar e ver que é possível, acreditar que a gente pode entrar da maneira correta e fazer a diferença. Então, aproveitar para deixar um agradecimento aqui ao Rodrigo Cobra, ao Davi, à Bruna, a Daiane, o pessoal do Renova, que sempre foi muito atencioso. E, bom, como eu falei, o Renova dá uma formação para o político e mostra que é possível você entrar na política sem você ter um parente político, sem você comprar votos. Então, eles lhe ensinam muito sobre a política. Começa, logicamente, ali pela questão da governança, da ética, integridade, e depois todo o treinamento ali de campanha, do que você precisa fazer, qual a melhor estratégia, a estratégia de marketing. Então, ele capacita as pessoas que eles acreditam, tem um processo seletivo. Quando eu entrei na minha turma, eram mais de 20 mil inscritos. Aqui em Pernambuco, se não me engano, foram 100 aprovados. E, bom, isso 100 não esse ano, né? Eram 20 mil inscritos esse ano, mas são 100, acho que, aprovados ao todo no Renova BR em Pernambuco. Então, de fato, um processo seletivo que eles veem e, de fato, escolhem as pessoas que eles acreditam que podem entrar para renovar a política e fazer, de fato, a mudança, né? Participar dessa mudança. Grandes nomes da política nacional, como Tabata Amaral, que é de centro-esquerda, como o Caio falou, o Renova é suprapartidário. Então, Tabata Amaral, que é de centro-esquerda, foi do Renova BR. Léo Siqueira, que para mim é uma referência, é do Partido Novo também, deputado estadual lá em São Paulo. Tive a oportunidade de trabalhar na campanha dele em 2022. É uma inspiração. O Léo Siqueira também foi do Renova BR, é de centro-direita. Acho que é a prefeita de Bezerros. A prefeita de Bezerros. Ela é aluna nova, né? Ela e é uma prefeita incrível, né? Está sendo bastante reconhecida. Uma curiosidade, tive a oportunidade de tirar uma foto com ela recentemente e fiquei receoso se deveria postar ou não, porque para as pessoas já não me verem meio que ao lado de políticos, como se eu já fizesse parte daquilo. Então, esse preconceito que a gente tem com a política, que o Renova me ajudou a superar, a ver que pessoas boas podem entrar para fazer a diferença. E a prefeita de Bezerros, para mim, é uma grande referência. Uma pessoa que veio de baixo e hoje em dia a crítica que ela recebe é porque ela continua morando na mesma casa, que é uma casa bem simples, e as pessoas criticam ela por isso. Então, eu acho que para mim ela é uma referência, é uma inspiração, vem sendo bastante reconhecida a nível nacional, recebendo prêmios. A prefeita de Bezerros de fato, vem fazendo esse trabalho muito bom. E é ótimo por ser uma mulher, né? Fato. Porque a política, por mais que venha crescendo o espaço da mulher, mas a gente sabe que é um gênero que não é tão... Perfeito. Não é prioridade, não diria, mas não é maioria. Não é maioria na política ainda, né? Pois é. E aí você se formou no Renova Brasil, fez esse curso. E aí, você saiu, decidiu se lançar aí... hoje você é pré-candidato a vereador em Recife.
Mas para isso você precisou escolher um partido. Até onde? Acho que é o primeiro desafio, né? Isso. Eu acho Até que onde é. o Renova lhe ajudou a fazer essa escolha. Perfeito. Não lhe encaminhar. Mas a partir daí você olhar e dizer assim, ó, o que eu aprendi aqui, o partido que faz perfil com o meu é tanto. Né? Ter esse discernimento. Não é o Renova vai orientar, mas é você, a partir do Renova, olhar aquilo que você aprendeu e tomar a decisão de se filiar a um partido. Como é que foi essa... E hoje, que partido você está? Se é que você pode dizer. Posso. Estou pelo Partido Novo. E explicar um pouco, dar um contexto antes da decisão. Eu estava no final do mestrado em Economia lá em São Paulo. Tinha decidido que queria trabalhar com políticas públicas. E fui aprovado no Renova BR. E aí, com indicação de um amigo de Instagram, sempre me posicionei muito, sempre gostei de fazer algumas publicações. Um amigo conhecido de outro estado, que a gente se tornou amigo por conta de pautas políticas, me recomendou que eu me inscrevesse no Renova, né? Eu nem lembrava que tinha me inscrito quando chegou a aprovação. E aí, quando eu decidi me candidatar de fato, eu decidi voltar para a minha cidade. Quando eu queria trabalhar com políticas públicas, eu já vinha buscando algo por aqui, porque eu acho que é daqui que eu vim, né? Da minha terra. Então, eu acho que eu tenho que retribuir todas as oportunidades que eu tive. Aqui que está minha família, aqui que estão meus amigos. Então, eu já queria vir fazer esse movimento de vir para cá. E aí, fui aprovado no Renova BR e fiz o estudo, como eu falei anteriormente. Vi que dava para me eleger com voto de opinião. Puxei todos os candidatos a vereadores, todos os vereadores, na verdade, que foram eleitos em 2020. Dei uma estudada ali na chapa. Talvez a população, de forma geral, não entenda. Mas é muito importante Pensar que só é chegar, vou me filiar, vou fazer parte e pronto. Mas tem todo um estudo por trás, né? Exatamente, Raquel. Você precisa escolher a melhor chapa ali. Então, só para dar uma noção assim, para as pessoas, se você está na chapa ali do PSB, de João Campos, você precisa ter ali em torno de 10 mil votos para você se eleger como vereador. E se você está num partido menor, mas que consegue atingir o quociente ali, você precisa de 4 mil, 5 mil votos para entrar. Então, essa escolha da chapa é muito importante, principalmente mais do que pela questão do quociente eleitoral, principalmente pela questão ideológica. Então, eu cheguei a conversar com 2 outros partidos, todos, na verdade, um de oposição e um de centro, mas o partido de centro faz parte de uma coligação com o PT e PCdoB, que não estão alinhados ideologicamente comigo. O partido de oposição estaria ideologicamente alinhado, mas eu acho que o Novo, quando eu conversei com as pessoas do partido, conversei com o atual pré-candidato a prefeito, eu senti uma diferença na governança do partido. Eu vi que é realmente algo diferente, uma proposta diferente para a política. O Novo me dá a liberdade de escolher as pautas que eu vou defender, então não necessariamente eu preciso concordar com tudo que as pessoas, que os outros candidatos que estão no Novo defendem, os deputados federais, eventualmente, mas é um partido que eu me identifico, que dá essa liberdade, que de fato busca renovar a política. E também é um partido, acho que mais importante, se a gente puder falar aqui um pouco de maneira informal, a gente sabe que aqui na cidade do Recife, não só no Recife, mas no Brasil como um todo, existem 2 tipos de votos. O voto de opinião e o voto de estrutura, que está ligado muitas vezes aos líderes comunitários. Não necessariamente todos os líderes comunitários vendem os votos, mas a gente sabe que existem muitos líderes comunitários, assim, muitos políticos principalmente. Acho que o erro parte majoritariamente da política, do político que busca isso, para negociar esse tipo de voto, tipo de influência. O Partido Novo não tem isso, não tem voto de estrutura, não tem negociação de cargo, não tem essa busca pela compra de voto que a gente sabe que acontece no Brasil. É um partido onde todos os pré-candidatos a vereadores estão em busca do voto de opinião. Então, para mim, isso fez a diferença de realmente entrar e buscar entrar na política da maneira correta e estar junto de um grupo que todo mundo acredita e defende essa ideia. Massa. E aí você falou das bandeiras, dessa ideologia que casaram, né? Você e o Partido Novo. Porém, um problema que eu vejo hoje, e aí é um cenário nacional. É uma deficiência nacional, que é quando ideologia. Hoje, as pessoas não estão mais preocupadas em defender bandeiras sociais, e aí quando eu falo social, é sociedade, e estão em busca de uma briga ideológica.
essa disputa ideológica, quando é meu, o partido que eu apoio é governo, aquelas pautas eu defendo. Mas aí quando muda o governo e o partido que era oposição virou a ser governo, eu virei ser oposição, aquela pauta eu critico. Sabe essa incoerência de até onde essa rebandeiras ideológica ela vem interferindo na vida das pessoas, pro bem ou pro mal, ou se não interfere em nada. Como é que tu vê essa ligação? Não, eu acho que não posso discordar dos dados. Tem 2 livros que são muito atuais. Posso citar os livros? Pode. Deve ficar à vontade. Pode. O primeiro é o Brasil de Extremos, se eu não me engano. E o segundo é a biografia do Abismo, que é de um cientista político, Thomas Trauma, junto com o Felipe Nunes, ele é dono da Quest, que é a empresa de pesquisa que mais chegou próximo dos resultados da eleição, que vem com um método novo de acompanhamento das redes sociais. Então, eles fizeram um estudo do resultado das eleições na última eleição que teve, fizeram um estudo da sociedade e viram que a sociedade brasileira está mais dividida do que nunca. As posições se consolidaram. As pessoas estão mais consolidadas à direita, mais consolidadas à esquerda. Eu acho que isso é extremamente ruim para o nosso debate público e, principalmente, como o Caio falou, isso reflete na incoerência de alguns políticos que defendem o seu partido, defendem os seus a qualquer custo e a qualquer preço. Eu não acredito nesse tipo de política. Eu não tenho problema nenhum de discordar de pessoas do meu próprio partido ou de, eventualmente, se eu apoiar um prefeito e ele tomar uma decisão errada, eu criticar ela, ou se eu sou oposição, elogiar quando o prefeito toma alguma ação, se eu achar que ela é boa. Então, eu acho que a gente tem que buscar fazer a política de forma coerente e eu acho que essa incoerência, como o Caio levantou, da velha política, de defender o seu mandatário, o seu grupo a qualquer custo, é responsável por grande parte das mazelas que a gente tem hoje em dia, tanto a nível social como a nível cultural de sociedade. Teve um episódio, acho que não vou me recordar muito bem, mas com precisão, mas eu acho que teve uma chuva aqui em Recife, acho que foi em 2021, algo do tipo, que aí a prefeitura ela enviou, acho que foi algum projeto de lei para a Câmara para destinar algum recurso para fazer essa... E aí teve a aprovação de todos os vereadores, dos 39 vereadores, inclusive os de oposição. Então eu acho que isso aí que você está dizendo é na prática, né? É quando um vereador entende que seja... É pela sociedade, exato, né? seja Independente oposição, de bandeira, seja governo. Exatamente. Seja governo, seja oposição, ele está ali para defender a sociedade. Eu posso só fazer um contraponto? Faça 2. Concordo 100% com isso, com essa bola que você levantou. Eu só acho que isso não acontece sempre do outro lado. Já entrando um pouco ali, acho que sim, numa pauta. Que falta, eu também vejo isso, falta muito... Eu acho que alguns projetos da oposição são bastante ignorados. Exato. Pela atual situação. Pela gestão. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores, inclusive existia um movimento de mudança de alguns vereadores que foram eleitos como oposição, mas que por conta de serem eleitos com o voto de estrutura, precisaram fazer uma migração para a base do prefeito, para ter cargos, para alocar os apoiadores, e também porque não conseguiam resolver, falavam que não conseguiam sentar com nenhum secretário da Prefeitura do Recife, simplesmente pelo fato de serem oposição. Então, eu acho que falta isso um pouco da situação. Só por ter o título, né, de oposição já não era ouvido. Exato. Então, os requerimentos feitos pela oposição não são requerimentos eleitoreiros para você resolver uma encosta de uma pessoa, diga que foi a prefeitura que fez, não tem problema. Os vereadores de oposição falam, eu quero só que você faça a obra, não precisa dizer que fui eu que pedi, que fiz o requerimento. E ainda assim, o que a oposição, os vereadores de oposição atualmente dizem que ocorre é que a prefeitura não atende a nenhum requerimento simplesmente pelo fato deles serem oposição. E também os vereadores da base, acho que a gente não tem, a Câmara de Vereadores do Recife não tem uma relação atual saudável com a prefeitura. Os vereadores da base, inclusive um deles falou isso abertamente,
que ele não, que o prefeito mandar, ele aprova, independente de concordar ou não. Eu acho que isso é extremamente negativo. Então, tem todos aqueles casos e escândalos que a gente tem visto dos projetos sendo aprovados sem serem discutidos. Então, eu acho que a base atual da Câmara de Vereadores do Recife precisa rever esse posicionamento. E eu acho que ele tá com a bola de cristal, alguma coisa, porque o próximo tópico vai ser sobre isso. Exatamente. O bom é que ele já deu a entrada, né? Exato. E aí só vai continuar. Só vai continuar, bom que não perde. Mas como você vê, você já deu uma certa opinião, a ligação da Câmara Municipal do Recife com a atual gestão executiva. Eu não vejo que seja uma relação saudável, como eu estava falando aqui. O atual prefeito, ele tem 31 dos 39 vereadores em sua base. Isso faz com que não haja o que é essencial para a democracia, que é o sistema de presos e contrapesos. Então, o prefeito aprova o que ele quer, sem prestar nenhum esclarecimento para a população e para a Câmara de Vereadores. Então, eu não acho que isso seja uma relação saudável, e eu acho que isso, inclusive, é a causa de vários problemas que a gente tem aqui na nossa cidade. E então, pode se gerar até debates, né? Lá dentro mesmo, como ele citou, a oposição não é nem ouvida, pode ser o melhor projeto para a sociedade, mas a oposição fecha a porta, digamos assim, né? Perfeito. Não é uma relação democrática, o que é um pouco contraditório, dado que é um discurso da base, do PSB, defender a democracia. Eu acho que é um discurso justo, honesto, temos que defender a democracia, mas não é uma prática que acontece aqui no Recife. Eu acho que isso está muito vinculado também, aproveitando esse gancho, às emendas parlamentares. Elas não são impositivas aqui no Recife, e assistindo a um podcast de vocês, vocês receberam aqui o vereador Zé Neto. Sim. Ele é um vereador da base e ele elogiou o João. E assim como vocês, também teve na Alep e falou da importância que é a destinação das emendas parlamentares para a população, porque você vê de fato uma obra sendo concretizada, sendo feita. Mas vocês sabem quantas emendas parlamentares João Campos executou? Ele executou nenhuma emenda parlamentar, nem da oposição e nem da situação. Então... Agora, o que me falam é que esse orçamento de emenda de prefeitura para Câmara, Prefeitura, é mínimo, né? É bem pequeno e é discricionário. Então, cabe os parlamentares, os vereadores, indicam o recurso, eles têm uma verba, então eu quero gastar 100 mil para fazer refazer aquela encosta. E aí a prefeitura vai lá e escolhe se vai executar ou não aquela obra com aquele recurso. O que acontece é que João Campos não executa as emendas parlamentares de nenhum dos vereadores, atualmente. E com relação ao orçamento, como você falou, na LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Recife, que foi elaborada em 2023, fazendo planejamento de Recife 2024. Ela é feita no ano anterior. Foi estimado que Recife teria ali entre 7 e 8 bilhões de receitas. Desses 7 e 8 bilhões, 257 milhões são destinados à Câmara Municipal. É um valor um pouco discrepante, dado que são dois poderes que deveriam estar em pé de igualdade. Então, o Poder Executivo aqui no Recife concentra a maior parte dos recursos, mas se você olhar por outra ótica, a Câmara de Vereadores tem 39 vereadores atualmente, com uma verba de 257 milhões. 30 milhões desses 257 são pagos para aposentadoria. Mas se você pegar o valor restante e dividir por 12 meses e por 39 vereadores, isso dá aproximadamente R$500 mil por vereador. Para deixar claro, não quer dizer que cada vereador aqui no Recife receba R$500 mil. Mas tem direito a ter 18 assessores, tem um salário ali próximo de R$18 mil. Mas o que esse número quer dizer, esses R$500 mil, é que a Prefeitura do Recife gasta R$500 mil para cada vereador trabalhar. Daí está incluso a gestão do prédio, a manutenção do prédio da Câmara, todos os outros funcionários. Mas vai ser gasto em 2024 R$500 mil por mês para cada vereador do Recife trabalhar. Paz e oposição a 500 mil. 500 mil. Não quer dizer que o vereador receba esse dinheiro. Sim. Mas tem disponível, digamos, para ele. Exato, né? mas a prefeitura gasta, a cidade do Recife gasta 500 mil por mês
para um vereador trabalhar. Certo. Veja, você falou aí dessa relação que existe, vamos dizer assim, talvez essa falta de atenção da gestão com o executivo, com alguns vereadores de oposição. Uma vez eu fui na Câmara e aí, eu não vou citar nomes aqui, mas eu vi um vereador da base, na verdade um vereador da oposição, ele subiu à tribuna para fazer uma crítica e uma cobrança, na verdade, de uma maternidade que estava com alguns problemas. E aí, um vereador da base foi responder e disse que, infelizmente, aquele vereador com um grupo, eles estavam usando o momento eleitoral para cobrar aquilo. E aí a justificativa dele foi o seguinte: durante todos os 4 anos, 3 anos e meio de mandato, o vereador nunca subiu à tribuna para fazer essa cobrança. Perfeito. Eu trago a vocês esses dados. De fato, está com esse problema. Mas esse problema não surgiu ontem, nem hoje. Faz um bom tempo. E eu vou passar esse problema para a prefeitura. E aí, novamente, ele acusa o vereador da oposição de só subir essa tribuna porque é período eleitoral. Você acha que... E aí, de modo geral, tá? Não necessariamente a gente está falando de... Esse tema é sobre Recife. Mas você acha que existe um grande problema que é só aparecer... Volto a dizer, não é criticando a oposição do Recife. Não, de um modo geral, Brasil afora. Cenário Você acha, completo. exato, cenário nacional. Você acha que há um grande problema de parlamentares, seja base ou seja oposição, de querer aparecer somente no período eleitoral? Tem situação a gente... rapaz, nunca vi esse cara, eu tô vendo esse cara agora. Ou seja, ele estava sumido e apareceu, usou tribuna ou nas redes sociais, ele só apareceu agora. Você acha que tem esse problema ou foi só uma desculpa? Nessa causa, isso foi só uma desculpa para justificar o injustificável que é a maternidade com os problemas? Bom, esse caso em específico eu não estou a par, então eu não posso responder sobre esse caso em específico se a crítica ela faz sentido ou não. Mas eu acho que... Eu usei esse exemplo só para... né? Só exemplo. Só para gente... Só para contextualizar aqui a pergunta. Então, não, eu acredito que é um problema, sim, de fato. Eu acho que é um grande problema atual. Inclusive, uma das coisas que se debate hoje na política, tem uma foto clássica, eu estava lendo uns artigos na internet recentemente, falando que você vai lá na Câmara de Deputados Federal hoje e você vê vários deputados que não estão debatendo mais. Eles simplesmente estão ali com o celular deles, gravando vídeos e fazendo conteúdo para as suas redes sociais. Então, eu acho que essa é uma crítica válida, é uma crítica justa, não desmerece a crítica do vereador da oposição de apontar o problema. Eu acho que o problema apontado continua sendo válido. Já que existe, Já né? que existe. Já que existe. Antes que ele seja apontado do que nunca. Mas eu acho que, de fato, isso é um problema na política nacional. Não só a nível municipal, como na política nacional. É algo que... Eu acho que isso está muito atrelado aos políticos que eles estão na política por uma causa pessoal e não em busca de servir. Então, eles estão ali por eles. Então, eles passam o mandato inteiro afastados. Quando chega ali no período eleitoral, no último ano ali, no ano da eleição, eles começam a aparecer, começam a produzir conteúdo e fazem o básico ali só para se reelegerem. Então, eu acho que isso, sim, é um problema que existe no nosso país. Eu até comentei isso. Eu acho que foi o Simão Salazar que estava aqui. Que eu tinha visto uma foto, não me recordo se era fotógrafo de alguém. Ou era da casa. Ou era da casa, não, mas era uma foto. Que quem postou essa foto não era o fotógrafo, ele pegou essa foto de algum canto. E a legenda era: olha o que se tornou o nosso Congresso Nacional. Vários deputados, todos com o celular assim, filmando. E nenhum debatendo. Exato, o Brasil. E foi na Federal, não foi na Câmara Federal.
Eu vi isso também. Pronto, você viu essa foto, não foi? Foi, e eu acho que posso ter escutado no podcast também, que eu escutei esse podcast com o Samuel. Eu acho que eu busquei essa informação depois de ter escutado o podcast. Pronto, aí eu fiquei abismado, realmente as pessoas não estão mais preocupadas em debater o Brasil. Não é o cobrar, né? É o mediar, digamos. Exato, assim. É falar pra bolha aquilo que a bolha quer ouvir. Exato. Na cabeça dele, o Brasil foi resolvido ali. Exatamente, Caio. Então, foi daí. Valeu. Ouvinte nosso. Ouvinte, acompanhando aqui. Mas aí, continuando nessa esfera, Câmara e gestão aqui em Recife. Você falou aí dessa ligação de oposição, base. Eu vou entrar agora no tema. Eu confesso que eu ainda não parei para analisar a fundo, para formar uma opinião, que é sobre o armamento da Guarda Municipal. Perfeito. Foi um projeto, inclusive, acho que foi proposta por um vereador da base, inclusive do PT, se eu não me engano. Sim. Que propôs o armamento. Na verdade, não é propôs, ele autoriza o prefeito a dar porte aos guardas municipais. E aí teve o acolhimento de base e oposição na Câmara. Mas aí o prefeito não... E repercutiu, né? Bastante. Demais. Mas aí o prefeito não... Eu não vi se ele se posicionou, não sei dizer. Parece que eu não vi se ele falou sobre esse tema em algum lugar. Mas até agora, pelo que eu percebi, não foi discutido se ele vai ou não autorizar o armamento da Guarda Municipal. Mas você... E aí está se lançando como pré-candidato a vereador. O que é que você acha sobre esse tema? Você acha que a nossa guarda, ela é preparada ou ela deve ser armada ou deve continuar do jeito que está? Sim, é arma de fogo, né? Perfeito. Eu escutei, só para fazer uma curiosidade antes de entrar na questão, recentemente um vereador da oposição, ele disse que está sendo ventilado que o prefeito irá aprovar esse projeto após as eleições. Como o prefeito, ele tem um eleitorado que é de esquerda, centro-esquerda, até a faixa mais ali, um pouco mais à esquerda. Essa é uma pauta que, de forma geral, as pessoas de esquerda, que estão mais atreladas à ideologia, são contra o armamento da guarda. Então, o que se fala, que está sendo ventilado, é que o prefeito ainda não aprovou esse projeto por uma questão eleitoral, que ele, após as eleições, ele vai aprovar. Não sei se procede ou não, falando dos bastidores que eu escutei, sim. E que foi falado, inclusive, no podcast. Eu trouxe aqui alguns estudos que eu embaso para ter minhas pautas. Basicamente, a primeira vai ser fiscalização, a segunda é educação na primeira infância, que tem um economista que ganhou o prêmio Nobel, que mostrou que a educação na primeira infância é o mais importante para o desenvolvimento humano, que é uma pauta municipal, e a questão da eficiência do poder público, das contas. Então, além da questão da violência, eu trouxe aqui um estudo sobre a violência também, é um estudo da FGV, porque uma coisa que eu busco é sempre pautar as minhas opiniões nos dados e nas evidências. Então, eu já tinha escutado os argumentos a favor e contra o armamento da Guarda Municipal, e eu não tinha uma opinião formada. Porque, principalmente em cidades do interior, a Guarda Municipal Armada ela pode funcionar como uma milícia ali do prefeito para... tem o outro lado, né? Tem um outro lado, Mas, aqui na cidade do Recife, para deixar claro para todo mundo, eu sou a favor e trouxe um estudo da FGV, o nome está em inglês, mas basicamente o Estatuto do Desarmamento não inibiu, não proibiu que as guardas municipais fossem armadas. As guardas municipais foi permitido que elas fossem armadas em 2002 ou 2003, se eu não me engano. Então, o que aconteceu? Em 2002 e 2003, alguns municípios adotaram a guarda armada e outros não. O que se mostrou, comparando municípios parecidos, com o mesmo número de jovens, com a mesma renda per capita, que são fatores que influenciam na violência, no crime, é que os municípios que adotaram a Guarda Municipal Armada, ele diminuiu consideravelmente o número de violência comparado com os municípios que não adotaram. Então, baseado nos dados, nas evidências, eu sou a favor hoje em dia. Entendo os argumentos que são contra e concordo que tem que existir um treinamento, tem que existir um preparo, tem que existir toda uma estrutura ali para evitar os abusos de poder e de autoridade. Mas eu acho que é um desperdício hoje
o Recife tem em torno de 1.700 guardas municipais e o efetivo da Polícia Militar, que fica direcionado aqui para o Recife, é 1.400 policiais militares. A Polícia Militar é de competência do Estado, para quem não sabe. Bom, então se você armar esses guardas municipais, a gente praticamente mais do que dobraria o efetivo ali no combate à segurança, além do efeito de os delinquentes, os marginais, os criminosos, de forma gerais, saberem que o guarda municipal ali está armado, é uma inibição maior para ele cometer um crime, que hoje muitas vezes o que se acontece é que os criminosos não temem a guarda municipal, porque os guardas municipais não estão armados, não tem como inibir um crime. Então, eu sou a favor, baseado nos dados que mostram que isso traz uma diminuição da violência, que é um problema grande aqui na nossa cidade. Recife está entre as cidades mais violentas do mundo. E como ele falou de preparação, quando repercutiu esse tema, essa votação, foi o debate que se gerou nas redes, né? Quer armar, ok, mas vai ter preparação, vai ter treinamento, vai ter uma rigidez maior em testes psicológicos, enfim, porque a gente vê que não só na questão da guarda, mas policial também, né? Tanto é que tem casos dos policiais que fizeram tudo, mas aí, alguma coisa acontece, como foi o caso do Pina, né? Entrou, atirou e, enfim. Eu acho o seguinte, eu confesso, repito novamente, não tenho nenhuma opinião formada sobre o tema, né? Sobre esse tema. Eu sou muito contra a famosa bancada da bala. Eu acho que arma não é a solução. Concordo com você. Eu acho que essa não é a principal solução. Exato. Para a violência. Mas falando especificamente da guarda, só uma coisa que eu fico... logo assim que foi aprovada essa recomendação para a prefeitura, no outro dia eu escutei um debate, acho que foi na Rádio Jornal, que eu acho que era o sindicato dos guardas, e aí foi feita essa mesma pergunta. Hoje a guarda está preparada, e aí ela disse que a guarda não é preparada hoje porque, assim, ela não sabe se amanhã vai... Então, assim, a partir daí vai se começar a preparar a guarda para isso. O grande problema que eu acho que precisa ser olhado com mais atenção é o seguinte: a Polícia Militar, você quando faz o concurso para a Polícia Militar, você sabe com que você vai trabalhar e as ferramentas que você vai trabalhar. Então, a sua preparação é a preparação para uma pessoa. Se você é um praça, se você é um soldado, você vai ser preparado para você ir para a rua combater o crime. Então, isso é um ponto. Você vai pegar ali um guarda que ele pode estar aí 20 anos de casa e ele pode nunca ter pego numa arma. Como é que você vai, depois de 20 anos daquele guarda ali, trabalhando, modus operandi daquela forma? E aí eu acho o seguinte, acho que se ele hoje não tem poder de polícia, e se eu fosse guarda, eu não faria, tá? Estou falando isso. Se eu visse um assalto com arma branca, talvez eu pudesse fazer algo, mas com arma de fogo eu não faria, porque eu não tenho arma de fogo para revidar. Então eu não reagiria. Perfeito. Como é que você vai preparar esse guarda municipal que está há 20 anos trabalhando de uma certa forma, de uma forma tranquila, de uma forma até certamente cumprindo seus deveres, suas obrigações, mas de uma forma muito limitada, para agora ele fazer uma segurança ostensiva, uma guarda ostensiva, que é de fiscalização e combate ao crime organizado. Como é que vai ser feita essa transição? Eu acho que minha grande preocupação é essa. Tranquilo. Bom, vamos lá, vários pontos. Primeiro, concordo que eu acho que essa não é a principal solução para o combate à violência. Eu acho que isso é algo que ajuda no combate à violência, mas que isso não causa isso não trata, a raiz do problema. A raiz do problema, para mim, principalmente aqui no Recife, está na desigualdade social. Recife é uma das cidades que tem o maior nível de desemprego, a segunda capital mais desigual do Brasil. Obrigado, Raquel. E, bom, então acho que isso é uma das principais causas da violência aqui na nossa cidade, aliado a vários outros temas. Bom, fora isso, entrando na parte do treinamento, aqui estão os dados, não sei se dá para mostrar de alguma forma.
Isso aqui é só um gráfico que foi retirado desse estudo e mostram a diferença no número de cidades que adotaram o armamento para a Guarda Municipal, como reduziu o número de homicídios por 100 mil habitantes. Então, agora entrando na questão do treinamento, isso existe todo um preparo em cursos prontos, feitos. Atualmente no Brasil, na verdade, a gente já tem um problema nas polícias, né? Na estrutura organizacional da polícia. A polícia militar e civil já se confundem em seus serviços muitas vezes. Então, a polícia civil muitas vezes faz o policiamento ostensivo e a polícia militar muitas vezes está investigando o que seria o papel da polícia civil. Fato. Trazer a guarda municipal, você armar a guarda municipal, você precisa definir bem os papéis que ela precisa ter. Então, e além de dar todo esse treinamento. Então, para isso, a gente tem uma coisa que eu acredito que serve de forma geral para a política, para as políticas públicas, que é você buscar as boas práticas. A gente não precisa reinventar a roda. A gente pode ver o que funcionou. A gente tem séculos de história documentada, de políticas públicas implementadas. A gente pode ver o que funcionou em cada local e o que deu errado, e por que funcionou, por que deu errado. Então, a gente tem no Brasil casos de guardas municipais que foram armadas e que trouxeram a redução da violência na cidade. Então, a gente pode ir atrás desses casos e estudar o que foi feito lá. Então, qual é o treinamento que eles tiveram, qual foi a governança que eles criaram, qual foi a estrutura organizacional que eles criaram ali para a organização. Tinha um setor, eu esqueci o nome agora, mas já eu lembro, de fiscalizar ali e rever a conduta de cada policial em cada operação, você se ater aos dados ali e ver se aquele caminho que está sendo traçado está sendo eficiente ou não, se de fato está diminuindo o crime ou não. Então eu acho que o caminho seria esse, a gente buscar os municípios que implementaram o armamento nas guardas municipais, que deram certo, que conseguiram reduzir a violência e trazer as ideias que eles implementaram lá, a governança, o treinamento para cá. A Guarda Municipal, os guardas municipais, eles são a favor majoritariamente do armamento hoje em dia, pelo que eu vejo. E também já vi eles falando que assim, você tem, às vezes, treinamentos que lhe dão 50 possibilidades, 50 maneiras de você evitar dar um tiro, para você realmente só dar um tiro como um último recurso ali. Então, existem inúmeros treinamentos ali, entra numa parte mais militar da coisa, que eu não tenho conhecimento suficiente, mas que eu sei que existe e que a gente pode trazer aqui para a nossa cidade, caso seja o caso de armarmos a Guarda Municipal. Pois é. Na verdade, eu tenho só uma observação e contar uma... Uhum. Você falou aí desse estudo para saber como é que vai ser essa preparação. Eu acho que... E aí, falando dos vereadores que votaram a favor, eu acho... Não vou ser leviano em dizer que não tem, mas eu acho que é só uma indagação mesmo. E um questionamento. Será que tem algum estudo de como vai ser essa... Não estou dizendo aqui que nem tem, que nem que não tem. É só uma indagação. Não sei. Se algum tem, ele ainda não disse, eu tenho, a gente... Inclusive, até deixar esse espaço aberto. Se algum vereador que votou a favor, se tiver algum estudo, temos algum estudo, manda pra gente que a gente vai divulgar esse estudo para que as pessoas também tomem conhecimento e do porquê foi votado, né? Exatamente. E a partir daí formar até uma opinião de que, a partir eu não era a favor, não, mas de fato ele mostrou um estudo que se tem e eu sou a favor. Como o Eduardo falou, né? Eu sou a favor diante desse estudo. Exato. Então, como vai ser essa preparação da Guarda Municipal? E também uma crítica aos vereadores que votaram contra, somente por uma pauta ideológica, né? Exato. E assim, é uma crítica a ambos, ao vereador que votou a favor, mas ele não sabe como é que vai ser essa preparação, e ao vereador que votou contra, mais a mente pela ideologia. E não buscou-se, na verdade, aí uma discussão ampla e dizer assim, gente, historicamente e ideologicamente, nós não somos a favor da arma, mas aqui é preciso. Ou como também o contrário, gente, somos... Sem derrubar o cenário, querido, por favor. Somos a favor dessa, mas aqui a gente entende que não é o ponto... E aí você falou aí existem 30
maneiras de não se dar o... 50 maneiras. Um treinamento que ensina ali 50 maneiras antes de você disparar o tiro. Tem uma página, não. Eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube. E aí apareceu pra mim uma vez... Sem ser de futebol, né? Sem ser de futebol. Apareceu pra mim uma página que é de uns policiais militares aqui de Pernambuco. Acho que é da Rocan. Eu não sei o nome da página, nem sei o nome deles. E aí eu fui assistir... E que tem algumas, né? Tem algumas. Eu fui assistir um vídeo dele e teve uma situação lá que eu disse, rapaz, eu não sei se eu teria a calma que o policial teve pra contornar aquela situação. Mas ele, de fato, puxou a arma. Mas em nenhum momento ele apontou. Perfeito. Puxou a arma. Tem uma posição que eles chamam, que deixa ela não precisa apontar, né? Ele deixa pra baixo. Exato. Mas assim, eles conseguiram contornar essa situação sem precisar dar esse tiro. E isso aí é treinamento e é dia a dia. É isso. Tem situações que eles precisam apontar e atirar. E aí fui vendo alguns vídeos, pronto, teve uma situação de uma perseguição que o cara atirou e ele precisou revidar. Situações e situações. Mas é isso que... Como tu falou, né? Do rapaz de há 20 anos na guarda, sem... Esse é meu questionamento, porque não é só a teoria. Concordo. Eu não posso chegar para um guarda municipal de 50 anos que está 20 trabalhando, entregar uma arma, um papel, dizer assim, vamos para o stand de tiro que eu vou te ensinar todas essas maneiras. Mas... São situações e situações, né? Essa prática, por exemplo... É muito esse policial militar mesmo, que ele provavelmente usou na prática essa teoria de evitar dar esse tiro, evitou, contornou a situação e fez o papel dele, que foi deter o meliante. Perfeito. É isso que eu volto a dizer, eu não estou emitendo aqui a opinião, nem a favor, nem porque eu não tenho. Eu só fico meio preocupado, porque isso é um assunto muito sério para a nossa sociedade. A gente vai estar dando... E que a gente aqui pergunta como sociedade também, isso. Não só como jornalista, entrevistador, não, é como sociedade também. Isso. Então... Porque assim, a gente vai estar dando aí para uma categoria e assim saber como vai ser feito isso. Meu grande questionamento é como vai ser feito isso. Se for feito, se vamos armar a guarda, como vai ser feito isso e como a gente vai preparar os guardas até para evitar situações para eles, certo? Então, o uso indevido desse armamento para evitar várias complicações e resguardar também a vida deles. Porque a partir do momento que a gente entrega um armamento a um guarda municipal e aí ele vai entender que ele está podendo fazer um ostensivo, ele também está colocando a vida dele em risco. Porque o bandido vai estar sabendo que ele está armado, exato, então já pode chegar... Se ele hoje não tem esse armamento, então ele sabe, ou pelo menos eu faria. Eu não reagiria a um assalto, eu, fardado, guarda municipal, um cara vem se assaltar, eu não reagiria, porque eu não tenho armamento para isso, para combater. Então ele precisa também treinar para resguardar a vida dele. Ele é um pai de família, uma mãe de família, que está ali em serviço. Então, é essa preocupação que eu acho que precisa ser feito e precisa ser debatido muito. Eu acho que chegou a hora da gente esquecer bandeiras ideológicas, chegou a hora da gente esquecer se o governo, gestão é contra ou é a favor, e tentar debater e mostrar para a sociedade por que a Câmara Municipal é a favor ou é contra, ou se recomenda ou se não recomenda para que a arma guarda. E aí, a partir disso, acho que até ajuda a gestão a tomar decisão. Você fala assim, de fato, agora chegou o momento, a gente está vendo, e eles mostraram, a gente precisamos preparar, precisamos de um tempo para preparar. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser em 2 dias, 3 dias, não vai ser em 1 mês. É um tempo para se preparar, para que eles possam receber da melhor forma possível. Perfeito. Não, eu concordo 100%, Caio. Eu acho que seus questionamentos são justíssimos e eu acho que o caminho de fazer política é esse. A gente não pode ter certeza de nada. A gente tem que questionar tudo, buscar os dados, buscar os estudos e concordo mais uma vez com o seu questionamento sobre os atuais vereadores da Câmara do Recife. Eu acho que o quadro institucional da Câmara de Vereadores hoje em dia não é um quadro muito qualificado. Eu acho que falta a qualificação dos nossos vereadores de estudarem, de buscarem os temas, de trazerem estudos, de embasarem seus posicionamentos, de trazerem para a população, entenderem os estudos e os posicionamentos que estão embasando o posicionamento, que estão embasando a opinião deles. Então, concordo muito com essa crítica. Com relação à Guarda Municipal, do preparo, tudo isso, eu acho que são questionamentos justos, válidos, mas nem todos os municípios
adotaram em 2023, é algo que vem sendo gradualmente adotado no país. Então, municípios vêm adotando desde que foi permitido gradualmente. Então, esse caso que você está falando de que tem um guarda municipal que tem 50 anos, está 20 anos na rua, não está acostumado a utilizar uma arma. Não é só pegar ele e colocar no stand de tiro. Tudo isso, outros municípios já passaram por essa situação, já encararam esse problema e existem formas de a gente contornar ele. Seja você armando os novos guardas municipais que vão entrar e daqui a um período de tempo, quando os mais velhos se aposentarem, todos vão estar armados e os novos que entrarem já vão ter esse treinamento, seja similar, seja um parecido, inspirado na polícia militar, que seja um treinamento diferente, mas que a gente traga as melhores práticas do que tem dado certo em outros locais aqui para o nosso município. Então, acho que é um questionamento justíssimo, mas que existem meios da gente solucionar esse problema do treinamento e se debater mais, né? Exato, se debater o tema. É uma boa sugestão. Acho que tudo que é certo a gente não precisamos ter receio nenhum em copiar. Acho que vários estados aí estão dando certo. A gente pode ter esse estudo, ter essa troca de conhecimento e, enfim, ampliar o debate. Mas, continuando nessa linha aí de políticas públicas, falamos aqui da Guarda Municipal, né, para fazer se arma ou se não arma. E aí a gente vai entrar agora nas políticas públicas, que também está diretamente ou indiretamente ligado a essa questão da segurança pública. Temos aqui um equipamento que eu acho fantástico, que é o Compaz. Uhum. Inclusive, vários pré-candidatos a prefeitos de outros municípios estão querendo copiar, e eu acho justíssimo. Arretado. Como tu falou, né? Se é uma iniciativa boa, então Exato. Vale a pena copiar. Exato. Essas políticas públicas ou outras formas de políticas públicas, você que tem tem essa ênfase, seu mestrado em economia foi em ênfase em políticas públicas. Qual a bandeira que você acha que falta aqui em Recife? Ou qual é a bandeira que é mais eficiente na atuação de políticas públicas para a sociedade de uma forma geral? Você acha, acho que Recife é legal, mas falta isso, ou acho que Recife está no caminho certo pelo Compaz, ou por outras formas de políticas públicas que nós temos aqui? Tranquilo. Eu falei do Compaz porque, assim, como a gente saiu da segurança... né? Não, como saímos da segurança pública, tá ótimo. Eu acho que também é uma forma de você fazer segurança esse pública. Link, pelo Compaz mesmo, né? O Fomento da Paz, você... Não sei se você já chegou a ir em um Compaz. Participei já de algumas ações voluntárias. Pois é ferramenta fantástica. Sim. Até para combate mesmo a criminalidade, a violência. Né? Ele agloba a violência contra a família, contra a mulher, contra um centro de criança, acolhimento ali de forma ampla. Tira o jovem do meio da criminalidade. Então, eu acho que é uma política, oportunidade, né? É uma política pública que funciona. Mas não pode também ser a única. Não pode ser a gente pode só... Ser tudo no Compaz, né? Exatamente. Nos abraçar somente no Compaz. Acho que tem outras formas de fazer política pública. Perfeito, Caio. Eu acho que você está certíssimo. E, bom, com relação às políticas públicas, de forma geral, eu acho que o principal problema aqui da nossa cidade do Recife está vinculado muito ao que você falou. Eu acho que foi um dos motivos que me levou a entrar para a política, acreditar que a política faz uma diferença real na vida das pessoas. Então, eu acho que um problema que a gente tem hoje é que a cidade do Recife está na mão de um grupo político, PSB, seja você a favor ou contra o PSB, e não é bom para a democracia você não ter o debate e o prefeito está aprovando tudo da forma como ele está, sem uma discussão, sem essa troca. Então, está na mão desse grupo há muitos anos. Esse grupo fez coisas boas, fez coisas ruins. A gente que é de uma bolha, que tem uma certa proximidade com o pessoal, a gente sabe de muita coisa dos bastidores. Então, eu acho que esse é o principal problema do Recife hoje em dia, se dá pelo excesso de controle desse grupo e pela omissão dos atuais vereadores, inclusive os da base, que não se posicionam contra, para questionar algumas atitudes, ações do prefeito, para entender. Então, eu trouxe aqui alguns projetos de lei para vocês verem. O relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Basicamente, ele copia o projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito
e diz que tá... Basicamente, ele faz uma avaliação mais jurídica do que de finanças. Então, ele não vê o impacto disso no orçamento. Então, eu acho que essa questão da governança na cidade do Recife reflete em todos os outros problemas. E aí, a gente tem vários outros problemas, como o primeiro desses seria a fiscalização, a questão da segurança pública, a questão do ISS. Recife é a cidade que paga mais imposto, a capital que paga mais imposto no Nordeste, o cidadão recifense, e a gente não vê o retorno. Acho que passa também por a gente acabar com a normalização de alguns problemas. Então, a cidade, sempre que chove, alaga, a gente sabe que vai alagar. Isso acontece há vários anos e a gente normalizou isso. Isso não é uma coisa para a gente normalizar. A gente simplesmente aceita que a cidade vai alagar. A gente, de alguma forma, acha que o prefeito não tem culpa por a cidade estar alagando, como se fosse algo fora do controle dele, que ele não pudesse interferir, quando, na verdade, ele tem sim essa responsabilidade. Esse grupo político está no poder há muitos anos, há 16 anos aqui na prefeitura, vai fazer, na verdade, 8 com o Geraldo Júlio, o João vai fazer 12 agora, provavelmente, que as pesquisas colocam ele na frente, ele vem muito forte, então tem chance de fazer mais 4 anos de mandato. E vários problemas da cidade do Recife continuam, como a mobilidade. Não é feita nenhuma obra estrutural. A última obra grande em termos de mobilidade que foi feita aqui na nossa cidade foi a Via Mangue, que foi um projeto que foi planejado com o Roberto Magalhães, lá atrás, antes de João Paulo, que fazer um ponto aqui, pelo que eu era muito novo no governo de João Paulo, mas o que eu escuto conversando das pessoas que entendem de política, que gostam, falam que foi o último bom prefeito aqui de Recife, mesmo tendo sido do PT. João Paulo foi um bom prefeito aqui para a cidade. Depois dele, João da Costa, Geraldo Júlio não foram bons prefeitos. E o atual prefeito, eu acho que ele tem coisas boas e coisas ruins. E aí, se for para não estar falando dos problemas da mobilidade, da insegurança, você falou do Compaz. O Compaz foi um projeto que foi encabeçado, foi trazido por Raul Henry, inspirado em centros em Bogotá, que era uma cidade extremamente violenta e que lá funcionou. Aqui no Recife, recentemente, teve um homicídio dentro de um Compaz, que se a guarda municipal tivesse armada lá, talvez pudesse ter evitado, voltando a esse tema da segurança. Mas, para não só falar de problemas, falar de coisas boas também do prefeito, que eu acho que é essa oposição que eu quero fazer, independente de ser situação ou oposição, o prefeito que estiver lá, eu vou apontar o que está errado quando está errado e apontar o que está certo quando está certo. Então, o prefeito tem feito aumentado o número de creches através de parceria público-privadas. Isso é uma coisa extremamente importante. Como eu falei, educação na primeira infância. A primeira infância é a principal fase de desenvolvimento humano, comprovado por um economista que fez um estudo no país da África, acompanhou as pessoas por 40 anos, comprovou que a primeira infância é uma fase-chave. Também isso repercute na vida das mulheres, que se a mulher tem onde deixar o seu filho, ela pode voltar a trabalhar, porque muitas vezes ela não volta a trabalhar, não volta a se inserir no mercado financeiro, no mercado de trabalho, porque não tem com quem deixar seu filho. Então, o aumento do número de creches é uma coisa muito boa, e elogiar aqui o prefeito nesse sentido, que buscou fazer parceria público-privadas, o que, curiosamente, ele votou contra a parceria público-privadas no marco do saneamento, quando ele era deputado federal. Mas que bom que ele está fazendo parceria público-privadas na educação e na saúde aqui na nossa cidade. E, de fato, é algo que Recife vem performando bem. A questão da primeira infância vem aumentando o número de vagas em creches. A questão da saúde também, ele tem feito boas parcerias público-privadas e aumentado o número de leitos, de atendimento à população. E o mais importante é isso, né? O que a população que ganha. Fato. Geralmente, quem entra nessa linha aqui é nosso amigo Lucas. Mas tivemos aqui um convidado. Cada um tem seu papel, né? Seu papel, entendeu? É justo, ele já entra no dele, ele vai pegar o de Lucas agora. Tá justo. Tivemos aqui um convidado, Matheus, jornalista. Correspondente da Folha de... Isso. Folha de São Paulo. Aqui em Pernambuco. Que ele disse que a oposição aqui no Recife é desqualificada. Não oposição às pessoas, mas aquele discurso, sabe? O embate. E oposição é desqualificado. E aí tivemos um convidado aqui, outro vereador, que ele disse que essa frase dita por Matheus foi dele. Ele falou e Matheus apenas replicou essa fala. Tudo bem. Certo?
Zé Neto, semana passada quando esteve aqui, ele discordou dessa frase. Sim. E disse que a oposição, ela tem dificuldade, na verdade, em bater porque a prefeitura vem fazendo muito. E aí ele até falou algumas causas, algumas coisas que são alguns pontos levantados por ele que a gestão vem fazendo. Como é que você vê esses dois pontos? Um diz que é desqualificada não a oposição em si, ou o papel da oposição, mas que eles estão fazendo um papel oposicionista que não tem propositivo. Não é propositiva aquela oposição. Já o outro diz que não concorda com essa frase, mas diz que ela tem dificuldade porque a gestão faz tanto que... Não tem o que apontar, né? Não tem o que, ó, a gente fez isso, não vai criticar. Que foi até o que ele citou no início, né? Ele disse falou do episódio de Zé Neto e que... Isso. Vai criticar o quê? Como é que você vê essas duas balanças aí? Bom, eu acho que, de fato, talvez... Começando pelo começo. Vamos lá. A oposição. Desqualificada. Não, no seu ponto de vista. Não é a oposição eles, as pessoas, a figura do vereador. Do vereador de oposição. Mas e sim que a oposição... O que ele quis dizer é o seguinte, ó, a oposição daqui ela não faz papel de oposição. O argumentativo, não é isso? Ela não faz papel de oposição. Ela é desqualificada quando ela não faz essa oposição propositiva. Já Zé Neto... Bom, eu não quero ser tecnicista, mas eu acredito que, de forma geral, nossa Câmara de Vereadores não é bem qualificada. Os vereadores não buscaram e não buscam se qualificar para isso. Então, seja contratando uma consultoria, seja buscando formação, fazendo cursos... de forma geral, eu acho que o nosso quadro de vereadores no Recife, de forma geral, acho que a gente tem exceções, não é um quadro muito qualificado. Com relação à oposição especificamente, eu posso falar do vereador de partido, do vereador de mandato do Partido Novo, Felipe Alecrim, que é o que eu tenho mais acompanhado por estar no mesmo partido que ele. O Alcides Cardoso também, eu vejo que ele aponta algumas irregularidades, e esses dois, para mim, eu vejo que eles fazem um trabalho que eu não diria que não tem o que melhorar, eu acho que tem alguma coisa a melhorar, mas que é um bom trabalho. O Felipe Alecrim falou que já entregou mais de 3 mil requerimentos à prefeitura. Ele tem uma parte do gabinete na rua que vai escutar a população, escutar a demanda da população e faz os requerimentos à prefeitura. O Alcides Cardoso tem apontado algumas irregularidades em licitações, mas, de forma geral, concordo. Na verdade, discordo de Zé Neto. Não acho que a oposição não tem o que falar. Tem, sim, muito o que falar. Como eu... É isso que ela tem dificuldade, né? De dizer, porque o que ele quis dizer é o seguinte, ó, a gestão não está fazendo tanto... Que não tem o que ser contra, digamos. Eu discordo 100% dele. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode apontar. Se você entrar no portal da transparência do Recife... É difícil falar algumas coisas assim que a gente não tem como provar, mas tem amigos que trabalham na prefeitura e falam, bicho, é tudo mascarado. E se você entrar lá, eu fiz esse trabalho, eu entrei, basicamente o vereador tem dois papéis, fiscalizar o orçamento e propor o papel de legislar. Eu, quando estava no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um curso de gestão orçamentária para resultado e um curso de análise econômica do direito, que é basicamente você ver o que mudança na sociedade de uma implementação de uma nova lei, como isso impacta. E aí a questão do orçamento, eu fui dar uma estudada no orçamento da Prefeitura do Recife, você encontra lá, Recife inclusive, Recife, São Paulo e Fortaleza são as únicas capitais do Brasil que estão com a nota média no ranking de dados abertos, que não estão com a nota, com a nota mínima. Então, tem uma nota média, em tese, a gente está melhor do que os outros municípios, as outras capitais. Mas se você entrar lá, você vê que tem muita coisa mascarada. Os dados não estão descritos, os dados são muito gerais, eles não estão especificados. É muito difícil você conseguir encontrar com que cada valor foi gasto. Você tem que acompanhar o diário oficial. Então, eu acho que tem sim muita coisa para a gente apontar, para ser melhorada. Como falei, João Campos se vende como renovação, mas João Campos não é renovação. João Campos... ele nada mais é do que a continuação
de um grupo político que está no poder há vários anos e grande parte dos problemas do município hoje a gente pode sim atribuir a ele, porque ele é a continuação desse grupo político no poder. Então, ele é a continuação do que foi Geraldo Júlio, ele é a continuação do PSB. Então, eu acho que a questão da mobilidade em Recife a gente já normalizou, a gente tem um dos piores trânsitos do mundo, a gente tem uma das piores violências do mundo, a gente é a segunda capital mais desigual do Nordeste e a gente normaliza essas coisas. Então, eu acho que sim, tem muita coisa a ser apontada. Discordo do vereador Zé Neto quando ele fala que não tem o que se apontar. A forma como a prefeitura busca fazer política também, eu acho que está extremamente errada. A gente sabe que acontece muita negociação de cargo, como a gente estava conversando aqui no início, para os vereadores da base tudo, para os vereadores de oposição nada. Então eu acho que sim, tem muita coisa a se apontar, inclusive nos vereadores da base que fazem parte aqui. Você citou o Samuel Salazar, eu acho que é um cara competente, pelo que eu vi, é um advogado de formação, mas ele aqui como na Comissão de Finanças e Orçamento, a matéria que está sendo bastante questionada são os empréstimos, né, que o prefeito vem fazendo. João Campos, em um mandato, pegou mais empréstimos do que Geraldo Júlio em 2 mandatos durante a pandemia. Então, alguns são para refinanciamento de dívida, tudo bem, mas se você pegar aqui, é algo puramente protocolar. Não se entra nos detalhes. Eu não vou... também tem uma parte da oposição que só apresentou uma folha, porque no final das contas a lei vai ser só uma folha autorizando o prefeito a pegar o crédito. Mas tem anexos que descrevem com que aquele dinheiro vai ser gasto, que o prefeito nunca enviou para a Câmara para justificar esses gastos. Então, eu acho que sim, tem muita coisa para melhorar, tanto no nível de estrutura social, como no processo político, que eu acho que termina impactando todos esses outros dois, o social e a infraestrutura da nossa cidade. Então, eu acho que sim, tem muita coisa para a gente melhorar aqui na nossa cidade. Eu trouxe algumas folhas. Acabaram preparado. Exato, que é alguns projetos de lei de outros municípios que pegam o mesmo empréstimo que o João solicitou da Finisa, que é um empréstimo da Caixa, e de municípios muito menores que Recife, e muito mais bem elaborados, encaminhado para a Câmara de Vereadores, e as comissões também com pareceres muito mais bem detalhados sobre os projetos. Então, eu acho que tem muito a melhorar na política aqui na nossa cidade e termina refletindo na mobilidade e no segurança, infraestrutura, reflete em tudo. Agora vamos para a parte mais leve agora. Vamos deixar um pouquinho da política para entender quais são os hobbies de Eduardo. E depois você vai falar a sua parte. Ela disse isso porque é futebol. Tranquilo. E eu disse, não, rapaz, entre no assunto de futebol. Eduardo não vai querer entrar nessa linha do futebol. Ainda bem, né? Porque já basta todo episódio praticamente e Caio entrar. Não, é porque só pra contextualizar e você entender. Eu sou um crítico ferrenho do presidente da federação. Porque eu acho que o futebol de Pernambuco tá em decadência. E eu não vejo uma saída. Não vou entrar nesse assunto. Não vou entrar, disse ele já entrando. Futebol não é pra se falar da federação. Futebol é muito mais do que somente a federação. Não, com certeza. E aí tiveram alguns vereadores aqui que aí começaram a entrar no assunto federação. Ficamos aqui. Porque eu disse, não, rapaz, fala aí do futebol e tal. Que Eduardo não vai querer entrar nessa... Veja, é um assunto que eu não tenho muita propriedade. Eu nunca fui um bom jogador de futebol. Mas tem algum time? Sou alvirrubro. Eu sempre ia na canela. Calma, Caio. Eu também não ia querer que eu gosto de dizer que eu gosto de futebol, não. Tá complicado a situação do Náutico. Mas eu acho... Três, né? Meu avô, por parte de mãe, aquele que estava falando com um grande cabo eleitoral, né? Rubro-negro doente. Família dividida, né? Parte pai toda alvirrubra, menos uma tia e minhas irmãs, parte de mãe toda rubro-negra. Então, futebol é um tema que eu gosto, mas não sou aquele que acompanha sempre com afinco. Mas eu acho que esse tema da federação passa muito pela questão institucional, né? Pela organização da instituição, pelo pouco que eu sei do tema. O presidente está no mandato há vários anos, vários mandatos seguidos, não é isso? A gente não tem uma renovação, então eu acho que a renovação é importante
tanto no futebol como na política. Acho que a Federação Pernambucana talvez seja um grande exemplo de como a renovação é importante para a gestão, para a governança. Então, um sorriso no rosto de Caio aqui, chega... Veja. Não queria, mas... Não, eu acho é isso. Eu acho que fica muito saturado. E aí hoje, salvo engano, Evandro assumiu em 2012. Salvo engano. E aí você tem o quê? 12 anos de gestão. Chegou a hora que satura. É o que a gente tem na prefeitura aqui de PSB, né? Mas assim, quando você tem a renovação, você tem a manutenção do partido, mas a renovação de pessoas... Perfeito. São pessoas, assim, por mais que você concorde ou não concorde, porque é o seguinte, quando você tem a manutenção do partido, em tese, é aquela mesma linha de ideologia. Uhum. Mas são pessoas diferentes, são pensamentos diferentes, são formas diferentes. São estruturas institucionais diferentes também. Exato, exatamente. Existe uma Câmara de Vereadores que deveria fazer um contraponto ao Poder Executivo, que eu acho que na Federação não existe. Não existe. Não existe. Muito pelo contrário. Por exemplo, em casa, nós que temos nossos pais, por mais que eu tenha aquela relação ali do meu pai com a minha mãe, mas são mundos diferentes. São formas... Então, a forma que seu pai e sua mãe ele criou... Em algum ponto se concorda, mas não. Se você tiver um em filho tudo. ou uma filha, a criação pode não ser... Pode ser a base, pode ser a mesma, mas a criação ela pode mudar de algumas formas. Né? Então, por isso que eu acho que é muito mais grave quando você tem essa manutenção de pessoa e não de partidos ou de ideologia. E aí acaba que hoje, com essa decadência do futebol pernambucano, você vê que mudou-se vários atores de clubes. A gente tem hoje o Santa Cruz, que não tem calendário. Isso é muito triste para o nosso futebol, para a nossa economia. Calma, Lucas, calma. Você vê que isso vai afetando não somente o clube, mas diversas famílias, diversos segmentos da sociedade. E aí, no Santa Cruz, por exemplo, já se mudou gestão, pessoas, vários presidentes, vários diretores. E aí, mas na federação você vê que não muda. No esporte, cai, sobe, cai, fica nessa. O Náutico, né? Vai ali, terceira divisão, tá. Mas assim, você vê que ele não vai falou, mudando. nem que sobe, nem que cai, é só sobe, ficar na cai. terceira. Porque assim, você vê que muda esses atores. Sim. Você vê que até nos clubes, por exemplo, eu lembro que no esporte passou um tempo, um grupo ganhava a eleição, e depois o esporte caiu. Tem que mudar esse grupo, mudou, o Náutico acabou de ter eleição, tá errado, tem que mudar o grupo. Santa Cruz, tira esse grupo, entra outro grupo, viu que nenhum grupo dava jeito, tem que se unir em prol de um... Os grupos agora têm que se unir para ver se salva, enfim, tanto que Bruno entrou numa eleição que era o único candidato. Mas você vê que as pessoas tentam. E no caso da federação, não tem essa... Você vê que ele se coloca ali como presidente há todo esse tempo e acaba que esse desgaste somente cai no colo dele. Como é que acontece a eleição da federação, sabe dizer? São os clubes que votam, né? E aí tem os pesos. Cada clube em Pernambuco que é federado tem um peso. Acho que os clubes, os 3 da capital, tem um peso. Enfim, não sei afim. Exatamente como é, né? Mas eu sei que aí... Mas eu acho que na última eleição... O que posso falar assim, sobre o tema para a gente concluir, assim, também não quero ser muito tecnicista, mas o que hoje na economia se defende que é o mais importante para o desenvolvimento econômico de alguns países são as instituições. Então você precisa ter um desenho institucional de freios e contrapesos, como a gente estava falando, bem delimitado, bem desenhados, para que o país se desenvolva. Tem um livro que o economista está para ganhar o Nobel, em breve ele vai ganhar, da Acemoglu, Daron Acemoglu, ele é do livro Por que as Nações Fracassam. Basicamente ele estuda por que alguns países deram certo, por que alguns países deram errado, e o que funciona e o que não funciona. E ele fala que o principal fator que influencia no desenvolvimento de um país não é o clima, não é a cultura, são as instituições daquele país. Então eu acho que o desenho institucional talvez da federação não seja o melhor do mundo, e acho que reflete talvez um pouco da federação a nível nacional, né? A CBF também não é a instituição mais
Exatamente. mais respeitável e com honrada, vamos dizer assim, do que a gente tem aqui no nosso país, né? Eu não entro nem nesse mérito, assim, mas a forma política, assim, que, por exemplo, o presidente da federação, ele também está ali, né, há um bom tempo, também não tem essa alternância de poder na federação, e aí recai nas federações, né? Não sei como funcionam as outras federações dos estados. Rever talvez o sistema ali de se tem algum, talvez no poder legislativo ali, entre aspas, alguém para fiscalizar o executivo da federação, ou mudar o sistema de votação ali, não sei, mas acho que alguma mudança institucional precisa ser feita aí. Pois é. Voltando. Mas vamos voltar. Voltando. Quais são os hobbies de Eduardo? Bom, acho que sou uma pessoa muito sociável, né? Tem uma analogia que eu gosto, que entre as pessoas extrovertidas e introvertidas, a pessoa introvertida meio que ela acorda com bateria social, e a cada interação ao longo do dia ela vai perdendo um pouquinho, né? Sim. Vai perdendo a moeda. Eu sou o contrário. Eu acho que a cada interação social que eu vou tendo ao longo do dia, eu vou me ficando mais animado. Sou aquela pessoa que quando eu entro no Uber, eu vou conversando com o motorista. Vai carregando, né? Conversando o caminho inteiro com ele, carregando a bateria social. Gosto de conhecer as pessoas, gosto de conhecer as histórias. Então, gosto de estar com os meus amigos, gosto muito de estar com minha família também. Assistir um filme com a família. Sinto falta, tem um tempo que eu não luto, um jiu-jitsu que eu gosto. Bom, de hobby, acho que ler um livro, buscar algumas informações, um documentário ali, alguma coisa que me diverte também, mas é uma série, um filme, sair com os amigos, com família, acho que tá rodeado assim, de pessoas, é algo que eu gosto, me faz bem. E tem alguma, você citou aí de ter mais proximidade do Felipe Alecrim, por ser do mesmo partido, por estar acompanhando, tem alguma história com amizades, ou até amizade já na própria política? Bom, não grandes histórias assim na política, acho que estão entrando agora. Eu evito também, assim, talvez me aproximar muito de algumas pessoas que são amigos de amigos, conhecidos, que eu sei que estão envolvidos com a velha política, respeito, gosto como pessoa, mas evito uma aproximação grande. Por separar, né? Por discordar de algumas atitudes, de alguns tipos de conduta, eu realmente acredito que dá para entrar na política da maneira certa, que a gente não precisa fazer o que sempre foi feito. E, bom, acho que talvez citar o George Bastos, que é um amigo que eu apoiei ele na campanha de 2022, e ele fez campanha para eu ir para o Partido Novo. Hoje em dia a gente está aí na mesma chapa. Depois eu acho que ele se arrependeu um pouco de ter me chamado. Poxa, George. No partido, mas é um cara que eu gosto muito, que admiro, e que a gente tá junto aí, mesmo, entre aspas, vai disputar aí algum voto, a segunda cadeira que o partido vai fazer. É um cara que eu gosto bastante, e que, graças a Deus, a gente tem conseguido manter uma boa relação, apesar de ter uma disputa nesse sentido. Um cara que eu acho que eu gosto independente disso, e é um dos motivos que me levou ao Partido Novo. Acho que é um partido que você está ali pelo grupo, você está ali pelo projeto, você está ali porque você acredita nas pessoas. Então, acho que história de política, e isso também admiro muito o atual pré-candidato a prefeito do partido, o Técio Teles, tem uma história muito bonita. Perdeu os pais muito cedo, com 19 anos, vem de uma cidade do interior, uma família mais humilde, mas batalhou bastante. Assim como eu tinha uma carreira fora da política, no meu caso eu poderia ter ficado em São Paulo, trabalhando no mercado financeiro, com mestrado em economia, recebendo mais do que eu vou receber eventualmente como vereador. Técio já tinha uma carreira consolidada na advocacia, era chefe de gabinete de Priscila Krause, e decidiu largar tudo para encarar esse desafio, porque acredita realmente que a gente pode entrar, fazer a diferença no partido. Montou uma chapa muito forte, competitiva, para a nossa cidade, para o partido. O Partido Novo em Recife Recife é uma das cidades onde o Partido Novo vai ter uma chapa mais forte e mais completa a nível nacional. Então, eu acho que o trabalho de Técio foi um bom trabalho. É um cara que eu gostei de conhecer na pessoa física também.
Massa. E aí, infelizmente, estamos chegando ao final. Esse papo massa. Passou o tempo rápido. E aí, Eduardo, pra gente... O que é bom dura pouco, todo Exato. mundo fala, né? Pra gente aí se encaminhar pra esse finalzinho. Esse é um tema que a gente... todos os convidados que vêm aqui, a gente faz essa pergunta. Pra saber mais e que você possa falar para as pessoas que vão nos assistir, que vão nos ouvir. E aí a gente pede que sempre aquela câmera ali é sua, vai ser sua agora. Você falar qual legado você quer deixar na política. Ah, que agora precisa... Foi. Entendeu? Bebi uma aguinha que eu tô me acostumando aqui ainda. Essa vida de político é recente para mim, então precisando treinar. Mas acho que vou ser bem sincero aqui. Acho que, para mim, eu decidi entrar na política porque desde muito novo tava vendo minhas postagens das redes sociais, né? Que você tem que rever todas para ver se não tinha nenhuma besteira, como revirar minha vida. Graças a Deus não tinha nenhuma. Mas desde 2011, 2014 eu estava no terceiro ano, então acho que desde a oitava série ali, sempre me posicionando sobre política nas redes sociais, sempre muito indignado como a política é feita aqui no nosso país, feita de uma maneira populista, visando apenas a reeleição, trazendo políticas públicas que vão trazer prejuízo para a população, principalmente a população mais pobre no longo prazo. Então, eu acho que se você também tem essa indignação com a política nacional, como a política é feita aqui no nosso país, e topa sair da indignação e partir para a ação, venha fazer parte desse movimento, entre em contato com a gente pelas redes sociais. A gente está construindo um grupo legal para debater ideias. Eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar nessa campanha, um legado, como o Caio perguntou, daqui a alguns anos eu quero olhar para trás e ver que eu construí na política. Eu quero ter construído uma política baseada em dados e evidências, onde a gente não tem problema em apontar os erros, né, mesmo das pessoas que são do nosso partido, em elogiar as pessoas que são da oposição quando elas acertam. Então acho que a gente tem que ser muito coerente nos nossos posicionamentos e pensar sempre na população. Eu acho que você decidir entrar na política, você está entrando na política não por um projeto pessoal, mas para melhorar a qualidade de vida da população e dos outros. É por isso que eu entrei na política. Quero retribuir as oportunidades que eu tive, tenho noção do quão privilegiado eu fui, ter estudado nas instituições que eu estudei. E, bom, acredito que dá para entrar da maneira correta. Fiz um estudo, olhei todos os dados. Dá para entrar da maneira certa para fazer a diferença e fazer parte dessa mudança que eu vejo que é um movimento que vem crescendo no Brasil todo, um movimento de renovação política, encabeçado pelo Renova BR. E se você também não se conforma com a política feita no nosso país, vamos junto fazer parte dessa mudança. Boa, boa. E disse que tá treinando ainda. No Quando estiver improviso. preparado, meu Deus do céu. Foi no improviso. E outra pergunta que a gente faz, eu chamo de pergunta tema. Os meninos já se acostumaram com a nomeação. É o nome do nosso programa, né? Que é saber se na vida tudo é política ou nem tudo é política. Rapaz, doutora Raquel, pergunta difícil. Voltando aí um pouco da minha personalidade, de me ater aos dados e gosto de refletir para não falar alguma coisa que eu me arrependo depois, falar com embasamento. Então, eu diria que eu acho que muita coisa na vida é política, mas não sei dizer se tudo é política. Pode ser que seja, mas eu tenho que refletir mais sobre o tema antes de ter uma opinião. Eu gosto que cada a resposta é diferente. É impressionante. Eu acho que muita coisa é política, assim, de fato, mas não saberia dizer se tudo. Tenho que refletir. Eu gosto dessas questões filosóficas, então eu não consigo dar uma resposta de bate-pronto. Preciso pensar um pouco. Mas para você, tudo acaba tendo um pouco de, né? Sim, eu acho que política está presente assim, no nosso dia a dia, em todas as relações pessoais, como falei, né? Então acho que o ser humano é um animal político, né? É uma frase de um filósofo, não vou citar o filósofo agora, porque posso errar, mas arriscaria que seja Aristóteles. Então acho que o ser humano é um animal político, faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso desenvolvimento, dos nossos genes. A gente evoluiu para construir uma vida em sociedade, então eu acho que a política tá de alguma forma sempre presente. Talvez tenha algum momento
minoritários, onde você consegue desvincular um pouco, você tá mais sozinho ali, não sei, mas de alguma forma a relação à vida em sociedade, eu acho que tem muito de política, é sempre política. Perfeito. É isso, Eduardo. Infelizmente chegamos ao fim. Queria agradecer, Caio, Raquel. Papo muito bom, muito cabeça. Homem dos dados. O homem trouxe dados, viu? O homem trouxe dados. Desejo a você boa sorte nessa caminhada, nesse novo projeto, na sua trajetória, seja na política, seja na vida pessoal. Acho que qualquer pessoa, qualquer cidadão que para um determinado momento da vida, o seu projeto pessoal e se dedica a um projeto maior, que é se colocar para a sociedade, eu acho uma atitude muito louvável, uma decisão muito difícil a ser tomada. Então, parabenizar por essa sua decisão de parar a sua vida, seus projetos pessoais, né, de trabalho, de ambição financeira, não, ambição de trabalho mesmo, sim. Ambição de querer, que afeta no financeiro. Você falou aí que onde você estava, você provavelmente iria ganhar muito mais do que ganhará como vereador, se for eleito. Então é uma decisão muito arriscada e difícil de ser tomada. Então, sucesso na sua trajetória, sucesso na sua caminhada e que Deus lhe abençoe. E agradecer também, Raquel, estar aqui comigo nessa caminhada. Agradecer a Lucas, nosso... Não sei nem como é que chama. Mas nosso parceiro aqui... Foi o que eu citei, né? Porque aqui, quem fica me acompanhando por trás dos bastidores é Lucas, que administra a nossa mesa aqui de imagem, de som. Porque ele é tricolor, minha gente. Aí ele vai cortar agora meu microfone. Ele é o The Best, que é responsável por essa imagem de alta qualidade, Show. por esse som. Então, mandar um abraço aqui para Lucas, do nosso estúdio Recreativo Lab. Lab, falei certo, Lucas? Recreativo Lab. Então é isso. Valeu. As redes sociais. Obrigado, Caio. Obrigado, Raquel. Agradecer rapidamente. E sigam aí, pessoal. Aproveitar aqui o gancho. Exatamente. Pode falar suas redes sociais. Ia falar de vocês. Nem tudo é política. Eu acho que abre bem a cabeça, assim, a visão para você conhecer um pouco melhor dos vereadores que estão na Câmara, conhecer um pouco mais da nossa política aqui local. Confesso que antes de começar esse projeto eu olhava muito para a política nacional, mas acho que a gente tem que começar pela nossa cidade, pelo nosso local, e o podcast Nem Tudo é Política traz um pouco desse conhecimento aqui pra gente, dos quadros políticos, e acho que é uma ótima fonte de conhecimento. Obrigada aí pelo reconhecimento, né? Porque a gente descobriu que é um telespectador também. Fato. Falava uma informação, eu assisti tal episódio, entendeu? E assim é que é bom. Exato. E pode falar seu arroba também. O redes sociais, enfim. É isso. Basicamente, hoje em dia a gente está com o Instagram, fechamos a equipe de marketing essa semana. Vamos começar nas outras redes, mas o Instagram é a principal hoje em dia. É Eduardo Hinojosa, se escreve INOJOSA, e um outro A no final. Então, Eduardo Hinojosa A, tudo junto. Acompanha lá que a gente vai estar produzindo muito conteúdo de qualidade, trazendo informações sempre baseadas em dados e evidências. E convidar para seguir as nossas redes, né? Acompanhar a gente no YouTube, que é o Nem Tudo é Política. Você vai ver a nossa logo lá. O Spotify também Nem Tudo é Política. Perfeito. E o nosso arroba, que a gente vai estar lá divulgando os próximos convidados, quando a gente solta o episódio novo, tanto no Spotify como também no YouTube, que é o @_ Nem Tudo é Política. Então, fica acompanhando lá e dá sugestão de quem você quer ver aqui, quem quer conhecer um pouco mais, né, também. Perfeito. Teve uma hora que eu buguei aqui, eu fico com um ponto aqui. O Lucas liberou o áudio de vocês e eu fiquei bugado. Valeu, Lucas, por ter liberado esse áudio aí. Do Neira. Ele liberou o áudio de vocês pra mim. Mas é isso. Sigam nas redes sociais. Instagram. Tem um QR Code aqui. Cadê isso? Eu tô olhando pra câmera ali. Tem um QR Code aqui, que tem nossas redes sociais. Vai ter tem a nossa página no YouTube. Então, quem quiser assistir na íntegra o episódio com o Eduardo, vai estar lá no YouTube, Spotify. E dizer que ele também vai divulgar nas redes dele. Então sigam esses dados que ele trouxe para cá e outros dados também. Vai ser divulgado lá. E a gente também vai divulgar.
Perfeito. E todos esses dados aí que vocês não puderam ter acesso pela Câmara. Então, tudo que ele trouxe para cá de dados, não foram poucos dados, vai ser divulgado tanto nas redes sociais dele Vai ter alguns inserts no vídeo. como na nossa. Então é isso. Eduardo, valeu. Obrigado, Tem alguma mensagem que quer deixar para a galera? Eu acho que agradecer a mensagem a gente deixou ali no momento anterior, então agradecer a vocês a oportunidade de estar um pouco conversando aqui, tornando um pouco minhas ideias do que eu acredito, mais conhecido, de que a política realmente a gente pode fazer da maneira certa, fazer a diferença. Então é isso, agradecer a vocês pelo espaço para compartilhar um pouco dessas ideias, dessas crenças e agradecer. É isso. Beleza. Valeu, gente. Valeu, Raquel. Valeu, Eduardo. Valeu, Lucas. Obrigado, Raquel. Até Obrigado, Tchau. Lucas. próxima semana. Valeu. Valeu.